A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, já iniciou as investigações sobre esse ataque que aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, aqui em Rio Branco, no bairro Plácido de Castro. Uma pessoa chegou a ser morta e outras duas ficaram feridas. Essas duas pessoas foram presas, mas encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave. A Polícia Civil acredita que pelo menos 7 pessoas tenham participado aí dessa troca de tiros. A gente lembra que o veículo que foi utilizado nesse crime era possivelmente roubado e ele foi abandonado em um bairro próximo, logo após esse ataque. A polícia já conseguiu recuperar esse carro e ele tem pelo menos 2 marcas de tiro nos vidros traseiros e também os vidros dianteiros foram quebrados, possivelmente com tiros também, já que houve essa troca de tiros entre as pessoas que eram ali de facção criminosa, segundo o que já apurou a polícia. Os delegados Alcino Júnior, que é o coordenador da DHPP, e também o Cristiano Bastos, falaram com a imprensa na manhã desta quinta-feira sobre este assunto e explicaram todas essas situações. Falaram, inclusive, sobre a dificuldade de trabalhar, de atuar em relação ao combate às organizações criminosas aqui no estado. O delegado Alcino Júnior disse, inclusive, que até agora, nesse ano, já foram presas mais de 100 pessoas aqui pela DHPP, todas envolvidas possivelmente com facções criminosas em relação a tentativas de homicídios e também homicídios. Ele falou sobre essas investigações e sobre este caso de ontem, que inclusive culminou também com a casa que foi utilizada ali no confronto incendiada. A polícia falou então sobre todos esses assuntos. Vamos acompanhar a entrevista. Nós tivemos mais um episódio aí de enfrentamento entre as organizações criminosas aqui na cidade de Rio Branco. É um rescaldo de outras situações que vinham ocorrendo no nosso município, recente, né? Nós tivemos agora um aumento nos índices de ocorrência contra a vida e ali está bem caracterizado, né, que novamente acentuou essa questão, essa disputa entre as organizações criminosas. A vítima, que foi a óbito ontem, ele estava envolvido num episódio recente, né, que é o caso que circulou aí na própria imprensa, nas redes sociais, onde um adolescente foi morto e possivelmente jogado no rio. Nós já havíamos identificado ele como um dos autores, já representamos contra a prisão dele e ocorreu esse evento de morte dele ontem, né? Ele era o proprietário da casa onde foi gravado aquele vídeo, onde o adolescente, o rapaz foi morto e posteriormente foi ocultado o cadáver. Tá? Então, é uma pessoa que está no meio criminoso, que está dentro das organizações criminosas e ontem ele passou de autor a vítima. Tá? A organização criminosa conseguiu localizar onde eles estavam, foram para o enfrentamento, né? E durante o enfrentamento, além do óbito dele, outras 2 pessoas que estavam cometendo esse crime, dando o ataque naquela região, eles foram atingidos também, estão no centro cirúrgico, tá? Situação um pouco grave, mas tudo em decorrência dessa onda criminosa aí, relacionada às organizações, às facções criminosas na nossa cidade. Temos a notícia de um veículo que supostamente teria sido roubado, foi utilizado para esse ataque, tá? Ele foi encontrado já em outro bairro, em outra região da cidade, com marcas de disparo de arma de fogo também. Ocorreu um enfrentamento com a polícia militar que estava na rua no encalço desses criminosos. Então, temos aí na faixa de 6, 7 pessoas inicialmente envolvidas nesse crime de ontem. Após o crime, foi ateado fogo na residência, né, o que, de certa forma, atrapalhou o nosso trabalho, para a gente identificar se ocorreu disparos de dentro da residência também, né, para confirmar a existência desse confronto armado. Mas tudo isso a gente ainda vai estar fazendo os levantamentos necessários para esclarecer. Já é quase que público, né, uma divergência entre ex-aliados, organizações criminosas que eram aliadas. Isso tem ocasionado, nos últimos 5 dias, nós temos 9, entre homicídios tentados e consumados, 9, só aqui no Acre, só aqui na região da capital. Então, assim, isso vai se atingir, vai realmente vai se elevar esse número, à medida que está acontecendo. Para nós, quando eu falo em 100 prisões, apesar de a gente tirar pessoas de circulação que cometem esses homicídios, para a gente não é motivo de orgulho, porque o homicídio já aconteceu, o trauma social já aconteceu.
Então, quando a gente não tem realmente um enfrentamento efetivo às organizações criminosas, a gente cria um problema, porque hoje não temos um sequestro que não tenha um vínculo com a organização criminosa, que não tenha o aval, que não tenha um planejamento. Nós tivemos 2 sequestros recentes, um sequestro do ponto de vista tradicional, onde toda a estrutura, o planejamento, tinha inclusive áreas setorizadas. Então você percebe que isso está se evoluindo. Então nós não temos tráfico de droga aqui que não tenha organização criminosa envolvida, nós não temos nenhum crime mais grave aqui no estado e assim também no Brasil que não tenha uma organização criminosa que esteja planejando. Então quando a gente vê um enfrentamento desse, como eu digo, em 5 dias, 9 tentativas ou homicídios aqui na capital, e a gente não vê realmente uma política focada, não em policiamento ostensivo, mas numa investigação efetiva dentro, para se enfrentar, para coibir realmente esse tipo de ação, a gente vai ficar aqui na delegacia de homicídio prendendo diariamente pessoas. E as vítimas acontecendo e vocês voltar aqui ao que acontecia há um tempo atrás, onde todos os dias tinha 2, 3 vítimas de homicídio por enfrentamento. Com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.